ninguém. Eu sou fã de Jane, Jane sempre a vencer. Junto com isso, uma regulação da alimentação, uma atividade física, eis o milagre. A pessoa tem uma Só numa melhor. modulação. Só numa modulação. Modulou Fantástico. isso e ponto. Por exemplo, você estava falando, a gente falou da disbiose e da longevidade. Você estava falando lá fora com o Gabriel Sim. sobre essa questão da longevidade. Você estava falando com muito entusiasmo e o Gabriel estava ouvindo com mais bem, entusiasmo mais atenção ainda. ainda. Então vamos lá falar sobre isso. Legal. Eu fiz parte, inclusive, do projeto Genoma. Claro que com uma parte muito pequena, que foram milhares de pesquisadores, né? Mas o projeto Genoma é um projeto que se dedicou muito a entender quantos genes nós temos, como é que esse gene se comporta, como é que se forma o DNA, essa coisa toda. E se tinha uma aposta na época muito grande de que nós teríamos algo do tipo 40, alguns diziam 50 mil genes, né? No final da história, nós descobrimos que nós temos menos do que a lesma. A lesma, a pulga tem mais genes do que a gente, né? Ó, Jura? Sim. Quantos lesma, genes nós temos? 20.500, alguns 20.500. dão contas de um pouco mais, um pouco menos, mas nessa linha mais ou Nessa menos. linha. E a lesma? A lesma tem 27 mil genes. O rato tem mais do que a gente. A pulga d'água tem 46 mil genes. A barata tem muito mais do que a gente. Porque Por isso que a barata não morre. a pulga e a barata, lá quando caiu a bomba atômica, foram os bichos os únicos que sobreviveram, né? exato. Enfim, e essa busca por entender a nossa genética me contamina até hoje, porque eu entendo que não há como produzir saúde se você não estiver blindado geneticamente. Por isso, a vitamina D, por exemplo, tem um papel importantíssimo na nossa vida. E quando a gente vai olhar para essa coisa toda da genética e como ela impacta na nossa vida, logo depois que acabou o projeto Genoma, começou o projeto Microbioma, que recebeu muito menos dinheiro, muito menos aplauso, e ele é muito mais importante. E uma das coisas que o projeto Microbioma mostra, por exemplo, é que para cada gene que você tem no seu corpo, existem 9 genes de outros bichos vivendo em você, na sua microbiota de pele, de olho, de tudo, onde você imaginar no seu cérebro tem bactéria lá. E elas estão fazendo coisas pelo nosso corpo que o próprio corpo não faz. Nós não produzimos nenhuma vitamina. Nenhuma. Todas vêm de fora ou são produzidas e metabolizadas por bactérias. B12, por exemplo, né? Vitamina K, por exemplo. Então, quando a gente vai olhar para essa coisa da estrutura genética, uma das grandes pesquisadoras aí é uma senhora chamada Elizabeth Blackburn. E uma das perguntas que ela vai fazer, ela dá origem à teoria do telômero. Do telômetro, Telômero. sim. Telômero, para quem não acompanha essa linha da saúde, é como se fosse a pontinha do cadarço que fecha o nosso DNA lá para que ele não abra a hélice ali e a gente não morra. E a partir dessa teoria, a gente sabe que a cada vez que a célula se replica, esse telômero vai encurtando, ele vai tendo um encurtamento. E eles fizeram um cálculo estatístico que não é preciso 100%, mas dá para a gente uma noção de que o ser humano, quando nasce, tem pela frente 124 anos, em média. A partir do telômetro. A partir do telômero. Desse encurtamento. É, Levariam, em média, 124 anos. Dependendo do estilo de vida. Dependendo. Aí, Matusalém, por exemplo. Viveu quantos anos? 900 anos. Mas era uma contagem diferente. né? Diferente, mas deve Mas ter sido os hoje- 120, então. Por aí. Mais ou menos. Você sabe que, pra gente que tem aí na faixa de 30, 40, 50, 60 anos, a gente falar em 124 anos parece uma coisa tão distante, né? E eu tenho uma agenda super lotada, assim, 2, 3 meses para atendimento. E um dia eu estava no consultório e a minha secretária entrou na minha sala, já era meio-dia, e ela disse, tem uma senhora aí. Eu falei, mas Como assim? meio-dia? Ela falou, não, ela disse que vai conversar com o senhor. Eu falei, como assim disse? Daí a gente sai com todo carinho e tal. Oi, como é que a senhora está? E tal. E ela me disse assim, ó, eu tenho 94 anos. Eu escutei o senhor no TikTok falando, que você pode imaginar assim. 124. E ela disse, eu vim buscar os meus 124 anos. Para quem Eu tem vim 40... buscar os 30. Os eu que quero. Eu vim faltavam. buscar os 30. E foi muito engraçado, porque ela, aos 94 anos, veio caminhando até o consultório. E lúcida. Lúcida. Ativa, não usava óculos. Aí a É. gente senta com a pessoa e vai analisar o que essa pessoa faz, estilo de vida. Então, o meu telômero é um presente que eu recebo
de que eu possa ter uma quantidade de tempo de existência gigantesca. Gente, 124 anos é ano É que não acaba muito mais. tempo. A gente se aposenta aos 60, 70 e acha É. que já tá velho, e não é. Tá nem na metade da vida, né? Que está prevista, entre aspas. Sim, é o presente, tá aqui para você. Não, mas os homens na Bíblia duravam muito mais, se você for ver. Isso sempre me chamou a atenção. Mas é que o calendário, a forma de contagem Mas é mesmo diferente. assim, Ó, vou te dar um exemplo de contagem de calendário. A gente, na cristandade, diz que Jesus morreu na sexta, ele ressuscitou 3 dias depois e é um domingo. De sexta a domingo não dá 3 dias. Uhum. Não dá. É que a contagem que se fazia romana lá, se usavam períodos de 12 horas. Então, a cada entendi. meio-dia, meia-noite, né? Aí você vai contar de sexta para sábado, deu 12, de sábado para domingo deu 12, deu 12 de Dá novo. quase deu... o Sábado pra dobro. É. Dá quase o dobro. É. Então, essas Dá, contagens... realmente bate. É verdade. Porque ele é crucificado mais ou menos pelas 3 horas da tarde. Morre às 6. Morre às 6. É. Tem 6 às sentido. 6, 6 um às dia. 6, 6 dia. às 6, 2 dias. E aí é quando chega lá e vê que ele não vai tá no dar. sepulcro. É. E as escrituras vão dizer que as mulheres que encontraram o sepulcro o fizeram antes do nascer do sol. É. Porque se fosse depois já não seria mais o terceiro dia. seria o Exato, isso também. É. quarto. Mas Legal. que se pese essa questão, né? Uhum. Na média, a gente nunca viveu mais do que 40, 50 anos. A gente vai ver, historicamente, Curitiba tem uma das poucas múmias reais, né, verdadeiras do Brasil. Existiam 2, uma estava aqui no museu. No museu Imperial que pegou Que fogo. pegou fogo, Imperial. Parece que tem uma cabeça no Rio Grande do Sul e o corpo inteiro é dessa Tutmeia que está lá em Curitiba, no Museu Egípcio. Vale a pena a gente ir lá. E ao analisar a média de vida deles ali era 30 e poucos, 40 anos, né? Muito pouco. Aí a grande pergunta é, se eu tenho um DNA que me projeta 124, por que eu não vivo mais do que 60? A resposta, esse telômero depende do seu estilo de vida. Existe um exame que a gente faz na clínica chamada bioimpedância, em que você mede a idade cronológica, então o Júlio tem 44 anos, mas a minha idade biológica é de 36. Uhum. Aí o que isso quer dizer? Cronologicamente eu tô ali, pau a pau. Favorecendo Tá. o telômetro. E é triste de ver, porque às vezes a gente pega um menino, uma menina de 20 e poucos anos, 25 anos, semana passada eu fiz isso. E a pessoa vai fazer ali a bioimpedância e o cálculo dá 40. 60 anos. Aí como que essa pessoa vai viver desta forma? Aí na fitoterapia, nós temos plantas bem interessantes, como o long jack, como o ginseng, como o astrágalos, que ele tem uma substância que aumenta a telomerase, que aumenta o processo de manutenção do telômero. E isso não é novo, isso que na fitoterapia a gente fica encantado, porque os chineses já sabiam disso há 1500 anos. Tanto que o astragalus, ou astrágalo, se quiser, Astragalos. ele era proibido no consumo da população, só a realeza podia usar. Então, quer dizer, a gente já Olha. sabe pela alimentação que aquilo ali pode te levar. Hoje a ciência vai lá, abre no microscópio, faz o teste, ali ó, aumenta a telomerase. Bom, se a gente já faz isso há 1500 anos. Né? A gente já sabe que o mindfulness faz isso, a gente já sabe que o sono já faz isso. No meu sistema de trabalho, eu trabalho sono, sol, alimentação, atividade física e cuidado das emoções. São os 5 elementos capitais. Sono, Sol, sol, alimentação, alimentação, atividade Atividade física física e cuidado das emoções. cuidado das emoções. Ainda que eu seja especialista em emoções, eu coloco ela por último. Uhum. Eu sempre falo que o que sobra para o psiquiatra, para o psicólogo, para o nutricionista, para o médico, depois que você regula os outros 3, é o que você vai tratar de verdade. Uhum. Com A certeza. grande maioria está buscando solução rápida, genial e não sei o quê, né? E o sono, ele tem um impacto tanto no nosso metabolismo, quanto no nosso processo de recuperação celular, quanto, hoje a gente já consegue demonstrar isso de maneira bastante contundente, na questão da preservação do telômero. Aí o que você vai pegar? Um cara que mora no Rio de Janeiro, que tem sol aqui todo santo dia, com praias lindas e maravilhosas, e eu pergunto a vocês, quantos minutos de sol vocês pegaram hoje, ontem? Isso tudo impacta lá no telômero, impacta no sono, impacta no hormônio. Eu vou chegar aos 120, pelo menos. Tô trabalhando para isso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E eu quero E é uma mudar. notícia boa isso, muito boa. Muda totalmente a perspectiva de vida, de tempo, de realização, dessa pressa insana, Sim. né, que a gente
Que a gente vai consumindo vida, né? Essa pressa sem... Tudo está muito ligado a essa qualidade de vida mesmo que você falou. Aí a gente fica lembrando, né? Nossos avós, sabe? Ah, ficou doente? Vai lá, faz a gemada. Fazia, sabe? Era cultural, tratava com ervas. Nada era assim. Eu lembro há muito tempo atrás, eu devia ter uns 13 anos, eu comecei a sentir muitas dores de estômago. A minha avó me tratou com caule da couve, em jejum. Uhum. Caldo da couve. O caule da caule. couve. Você O macerava caule. e ela me dava em jejum. Lógico, eu tomava os remédios e tal, mas tinha isso. E ela dizia que ele ajudava para reparar as paredes do estômago. Aí o que o cientista faz? Vai Vai explicar ver, isso. exatamente. Basicamente, a ciência, ela se funda muito a partir dos costumes, dos usos e tal, e a partir dali, eu acho que, sei lá, não existe um número exato, mas eu diria que mais de 80% do que a ciência vai estudar é a partir da observação de algo que já funciona, né? E no caso do estômago, do intestino, nós temos uma situação bastante grave hoje, que é o desequilíbrio ácido, né? As pessoas, até vi o menino falando, Olá Ciência, que estava aqui há poucos Olá dias, Ciência, falando sim, sobre Lucas. omeprazol e tal. Lada, luz brilhando na tua sorte. Sintonize essa vibração. O amor é nossa canção. E ficou doido que encontramos a divina conexão. Medite na luz dourada. Sinta o som que te eleva. Na frequência iluminada, a alma livre se entrega. Respira fundo em silêncio. Deixa a mente soltar no teu ser o entendimento. Paz começa a reinar. Abraça a tua essência. Solta o